Boa tarde, vascaínos! Passando aqui rapidinho num plantão urgente para dizer que Renato Gaúcho provavelmente vai ser o treinador do Vasco. Notícia que chega agora, 12h20, é que o Renato Gaúcho aceitou a terceira proposta do Vasco. Detalhes agora, ficam no aguardo, detalhes de contrato, minuta, o tempo já está acertado, muita coisa já está adiantada, só falta agora assinar. Renato Gaúcho deve ser apresentado amanhã ao grupo do Vasco. Essa é a notícia do plantão aí. Parece que ele vai ganhar na casa de 2.200.000 reais. Bem, deixa eu explicar melhor essa história, que é o canal Dantesco, né, que trouxe essa notícia. Na verdade, a comissão técnica dele vai levar 2.200.000. Ele, preparador físico e mais o desempenho dele, o scout que ele traz. Provavelmente os três juntos vão ganhar 2.200.000, sendo que 1.700.000 é só pro Renato. O Vasco não contrata só o treinador, sempre o treinador vem junto com o preparador físico e mais um ou dois jogadores, um ou dois integrantes da comissão técnica, né? Auxiliar técnico, scout, enfim. A gente não sabe ainda qual vai ser a comissão técnica do Renato, mas sabe-se que essa comissão técnica vai custar ao Vasco próximo a 2.200.000, sendo que 1.700.000 é só para o Renato Gaúcho. Essa é a notícia. Renato Gaúcho provavelmente vai ser anunciado a qualquer momento como oficial o novo técnico do Clube de Regatas Vasco da Gama. Diz aí se você gostou dessa história, gostou dessa notícia? Olha, eu venho falando aqui no canal já há um tempo de que o Renato não é o nome que mais me agrada. Porém, no momento atual que o Vasco vive, a confusão que o Vasco vive, a falta de comando que o Vasco vive, a bagunça que é o Vasco nos seus bastidores, né, no seu vestiário, a gente sente que o Vasco não tem comando. O Brenner bateu o pênalti, fica claro que não tem comando o Vasco, né? Então eu acho que o Renato Gaúcho é um mal necessário, é um cara com currículo, é um treinador vitorioso. Saiu até uma matéria, vou tentar trazer ela aqui rapidinho, vou ler aqui ela para você rapidinho, que o Renato Gaúcho é o treinador com mais vitórias no Brasileiro desde 2015. Né? O Renato Portaluppi tem 131 vitórias contra 119 do Abel Ferreira, 119 do Mano Menezes, 113 do Cuca, 98 do Dorival, 98 do Rogério Ceni. O Renato Portaluppi, então, é o treinador mais vitorioso desde 2015. Provavelmente deve ser o treinador com mais jogos também dentre todos eles. Porém, a estatística não trouxe esse dado, mas a nível de vitória por vitória, ele tem mais vitórias do que todo mundo. Isso é importante e é bom a gente falar. O Renato aceitou a proposta e, olha, deve estar chegando ainda hoje, vai ser anunciado oficialmente, né? Ele tem 63 anos e deixou tudo encaminhado. Diz que a negociação se estendeu durante toda a madrugada, que o Vasco fez esse esforço gigantesco porque sentiu que precisava, que estava ficando feio, né, essa história. O processo deve ter acelerado ainda mais quando o Flamengo demite o Felipe Luiz ontem à noite e hoje à tarde já acertou com o treinador que o Vasco queria. Então as coisas ficaram muito feias, o Vasco teve que abrir o cofre e fechar o mais rápido ainda com o Renato Gaúcho. Eu acho 2.200.000 muita grana para um treinador. Mas é isso, hoje é o custo de uma comissão técnica de alto nível. Espero que esses caras entreguem um trabalho de alto nível. Vamos ficar de olho neles. Deixando claro que, em momento algum, o Renato, dessa vez, pelo menos na negociação dessa vez, em momento algum, o Renato se desfez do Vasco. Em momento algum, o Renato fez chacota com o Vasco. O Renato, desde o início, deu esse valor para o Vasco. A gente não sabia qual era o valor, mas o Dantesco agora anunciou que é esse valor. Desde o início, o Renato deu esse valor e não mudou o valor. O Renato não ficou mexendo no valor. O Vasco que não chegava no valor. Então o Vasco fez 3 propostas até fazer a última e chegar no valor que o Renato queria. O Renato disse que só fecharia por esse valor. E falou isso desde a primeira vez. O Vasco que não chegou no valor que ele queria. E aí complicou a negociação. Né? Até porque o Vasco se desvalorizou no mercado e valorizou o Renato. Quando o Vasco vai buscar Arthur Jorge, que é sonho impossível, sonho de uma noite de verão, procurar Leonardo Jardim, que já vinha conversando com o Flamengo, o Vasco inflacionou o mercado. O Vasco mostrou para o mercado: olha, eu tenho grana, eu quero pagar 3 milhões para o Arthur Jorge. O Renato, que não é bom, falou: pô, então também eu vou te pedir 2.200.000, cara. Vai ter que pagar 3 milhões para o português, pô, que ganhou um brasileiro e uma Libertadores no Brasil. Eu tenho muito mais títulos, então eu quero que você me pague mais. E é isso, cara. O Vasco mesmo, a falta de habilidade da diretoria do Vasco inflacionou o seu próprio mercado. E aí vai pagar mais caro ao Renato. Talvez, se tivesse já
na segunda-feira, feito uma proposta mais firme ao Renato. Ó, e aí, você tá afim de ator? Quanto é que é? Ah, eu quero 2 milhões e 200. Pô, 2 milhões e 200 eu não dou. Eu te dou 1 milhão e 800. Vamos fechar agora? Vamos fechar agora. Então, talvez balançar se o cara fechasse. O cara vinha de 5 meses empregado, ninguém tá procurando ele para nada, não tem nenhum zum de nenhum clube que vai querer contratar ele, é para ficar no Rio de Janeiro. Ele fala, pô, semana passada. Mas aí o Vasco começa a negociação, e aí vai procurar outros treinadores, isso dá uma inflacionada. Quando o Vasco foi saber valor, o cara deu o valor dele. E aí ele botou o valor na mesa, o valor é esse. E aí paga se você puder, ou paga se quiser. O Vasco se sentiu pressionado, foi perdendo força na negociação. Quanto mais o tempo passa, a pressão fica no Vasco e não no Renato. E aí o Vasco perdeu força na negociação e acabou nessa situação aí de ter que aceitar o que o Renato queria. É isso, foi isso que aconteceu. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Já passou. Agora é aceitar o Renato, dizer a ele que ele é bem-vindo, que ele corresponda a essa grana que ele pediu. Ele pediu um salário top, ele pediu uma grana top. O Vasco fez a parte que tinha que fazer. Foi lá e fechou o negócio. E vai pagar. E o Vasco, esse Vasco paga em dia. Então ele tem certeza que ele vai receber. Então eu acho que agora quem não ficou sem a certeza é o Vasco. Ele tem a certeza que vai receber, mas o Vasco tem a certeza que o Renato vai entregar? Tem que entregar resultado, senhor Renato. Tem que entregar. Não pode ficar de mimimi, não pode ficar ai pelas críticas. Não tem resultado, é pau nele. Claro que a gente vai esperar, não estamos esperando nada para o jogo contra o Palmeiras. Vamos esperar, vamos dar um tempo para o cara trabalhar, não é isso? Mas tem que ser rápido, tem que ser célere, tem que fazer os movimentos mais rápidos e tem que chegar e dando resultado. Não quero saber se o Vasco vai ganhar do Palmeiras. Não é esse, claro que eu quero ganhar, mas não é esse o objetivo agora. Mas o Vasco já tem que apresentar no jogo contra o Palmeiras um futebol mais sólido, mais coerente, mais próximo de uma outra realidade. Repetir os mesmos erros vai ser paulada de novo. Então, Renato, agora você vai receber o que você pediu. E o que o Vasco está pedindo é muito pouco. É apenas um time organizado, que saia da zona do rebaixamento, que fique na água de salsicha no Brasileiro e que dispute, que possa competir nas Copas, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. É isso que você tem que entregar, Renato. Não sei o que você conversou com a diretoria, eu sei que você, Renato, não gosta de disputar 3 competições, ainda mais com o elenco curto que o Vasco tem. Você deve ter mandado a diretoria priorizar uma das competições. Não sei qual a competição que a diretoria vai priorizar, mas seja ela qual for, uma Copa, não é que é obrigação, você tem que fazer uma boa participação. O Vasco tem que competir na Copa. Pode ganhar, pode perder, mas disputando, competindo, como o time grande que sempre foi. O Vasco é um clube gigante e você, Renato, sabe disso. Então, agora a cobrança vai ser em cima de você. Antes era em cima do Vasco. O Vasco foi lá e te contratou, pagou o que tinha que pagar, fez a aposta que eu acho que no momento é certa. Você é o cara grande para estar dentro do vestiário do Vasco e para resolver os problemas do Vasco. Agora resolva, porque você está sendo muito bem pago para fazer isso. Então é isso que o canal Gigante Vascaíno espera do senhor Renato Gaúcho, que ele cumpra as promessas que ele deve ter feito de conseguir fazer esse time jogar futebol. É só isso que a gente espera. Valeu, um grande abraço, Renato Gaúcho, novo treinador do Vasco. Vamos que vamos, fiquem com Deus, um abraço, fui, tchau.